Bom, gente, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem trabalhado no meu coração. Algumas pessoas aqui até sabem um tequinho dessa palavra, então vocês já vão identificar quem são vocês que sabem. E aqui eu vou poder explicar um pouquinho mais. A palavra chama gafanhotos versus gigantes. Esquisito esse tema, né? Ele não é muito, né, assim, não é muito sentimental, ele não é muito atrativo, mas, em nome de Jesus, Deus vai falar com você até o final, porque Deus tem falado muito comigo. Gafanhoto versus gigantes. Queria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia. Espera um pouquinho antes, eu preciso dar 2 avisos que eu esqueci. Pausa. Finge que é um parênteses, tá bom? Parênteses. Dia 23, nós vamos ter aqui o nosso batismo. Para que você que não é batizado, você não pode perder essa oportunidade de falar para o mundo inteiro que Jesus é o seu Senhor. É um dia de salvação, é um dia de alegria, é um dia de festa, é um dia onde a Bíblia fala que os céus se alegram. Então você que faz parte do nosso grupo de avisos, vai receber aí no seu WhatsApp o nosso formulário, para que você que quer se batizar, preencha o formulário. Vai ser domingo, dia 23, às 10 da manhã, durante o nosso culto. E eu gostaria de incentivar você que ainda não é batizado a se batizar. E também gostaria de incentivar você que conhece alguém que não é batizado. Esse é um dia de grande salvação. Não finja que é com os outros. Ah, é com o líder de célula, é com o meu líder de G12. Não, é com você. Fala, é comigo. Mais uma vez, com convicção, é comigo. É com você. É o seu dia, a sua oportunidade de trazer alguém para descer as águas do batismo. E o segundo anúncio é que dia 28, sexta-feira, dia 28, esse mês está lotado de coisa, gente. 23 batismo, 28 formatura, daí já vou indo para o dia 7 de setembro, acampamento, a gente está demais. Pensa uma coisa que essa igreja não é chata, sempre vai ter coisa maravilhosa para você fazer. Dia 28, formatura aqui da Capacitação Destino e da Universidade da Vida, às 8 horas, que é o horário do culto. Mas para você que é formando, quem são os formandos? Levante a mão, formandos, muito bem. Para você que é formando, por favor, chegue 7h30, para nós podermos te dar as indicações, para você saber onde ir. Venha lindo, sabe aquela roupa que você guarda só para o casamento? Pode botar. Venha lindo, arrumado, é seu dia de ganhar um certificado e de ser honrado pelo seu esforço. E eu convido toda a igreja, porque nós queremos fazer dessa formatura um ambiente espiritual, um ambiente de salvação. Então, venha fazer parte desse dia, porque vai ser muito especial. Amém? Todo mundo anotou, né? Muitas coisas. Então, vamos lá. Gafanhotos versus gigantes. Abra em Deuteronômio 1. Nós vamos ler do 21 ao 33. Quem traz Bíblia para a igreja e achou, diz amém. Muito bem. Eu também trago, gente. Tragam Bíblias, tá? É uma bênção trazer Bíblia. Eu queria dar um contexto aqui para vocês teológico, tá? Momento aulas de teologia. Deuteronômio, eu não sei se vocês já leram Números de Deuteronômio, passa as mesmas histórias. Calma, Moisés não estava doido, ele realmente era bem detalhista, mas ele não estava doido. Números, ele está fazendo um relato das coisas que estão acontecendo com a geração que está vivendo aquilo. Então, Números, ele está com a geração que saiu do Egito, que foi em busca da terra prometida, ele está relatando as coisas que aconteceram. Em Deuteronômio, ele está contando para a segunda geração, não foram as pessoas que saíram do Egito, foram as pessoas que entraram na terra prometida. Ele está contando para eles o que aconteceu com aquele povo. Então, é como se fosse ele contando uma história. E Números é ele descrevendo o que estava acontecendo. Todo mundo gostou da aula de teologia? Boa, né? Momento Bíblia, momento teologia. Então, a gente vai ler um pouquinho de Números e de Deuteronômio. É a mesma história, tá bom? Mas só porque fica mais fácil da gente entender. Vamos começar com Deuteronômio 21 a 33. É bastante. Vejam, ele está contando para eles o que aconteceu. O Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo e nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, lembra que ele está contando, vamos mandar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão de vocês me pareceu boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo.
Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. E vimos ali os Enaquins. Para quem não sabe, os Enaquins eram os gigantes. Mais uma aula de teologia. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados e não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai que carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegaram a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Vamos ler até aqui. Nesse momento, ali Moisés estava contando para eles tudo o que tinha acontecido. E ele está relatando uma história que nós já conhecemos bastante, que foi antes deles entrarem na terra prometida, no caminho em que eles saíram do Egito, onde eles eram escravos, e eles tinham uma palavra de Deus para entrar na terra prometida. E a palavra do Senhor para eles era muito clara: entrem e tomem posse dessa terra, eu estou dando a vocês. Eu estou dando a vocês. Esse era um mandamento. Vamos lembrar que esse era um povo que tinha vivido as 10 pragas do Egito. Eles tinham vivido o milagre de serem libertados do Egito depois daquelas 10 pragas, até da morte dos primogênitos. Eles tinham visto o Senhor abrir um mar diante deles. Eles tinham atravessado em seco diante de um mar. Eles tinham visto, depois que eles atravessaram, o mar se abriu, eles atravessaram todo o exército inimigo dos egípcios serem afogados naquele mar, porque aquele mar fechou. Eles tinham visto o grande poder de Deus. Eu não sei de você, mas se eu ando por um mar que abre, eu ando em seco, depois eu vejo o mar fechar. Gente, não é sério. Você realmente vive um milagre. Quantos aqui já viveram um milagre na sua vida? Eu já vi vários milagres na minha vida. E eu confesso que muitas vezes, quando eu estou precisando de fé, eu retomo esses milagres e eu falo: Deus, Ele tem poder para fazer. A gente vive os milagres, mas muitas vezes a gente esquece desses milagres. E esse povo que tinha vivido esses mesmos milagres, receberam uma ordem bem simples de Deus: eu estou colocando essa terra diante de vocês, vão e tomem posse dela. É isso. Mas daí aqui Moisés está descrevendo para a gente que o povo falou assim: vamos lá dar uma espiada. Né? De repente, para a gente ver que caminho que é melhor, para a gente olhar se a terra é isso mesmo. Vamos dar uma checada se o que Deus está falando é verdade. E são as horas onde a gente tenta racionalizar as coisas que Deus tem nos falado. Queridos, não dá para você racionalizar quando Deus fala: eu vou te curar. E o médico fala: não tem cura. Não adianta você ficar querendo buscar tratamento, porque não tem raciocínio que justifique isso. Não tem lógica que vai justificar o que Deus está querendo fazer. E aquele povo estava tentando encontrar uma lógica de como que Deus vai fazer, como que Deus vai abrir as portas para mim, como que Deus vai abrir a porta do emprego, como que Deus vai curar o meu filho, como que Deus vai fazer com que essa situação se resolva, como que Deus vai fazer? Não é seu problema. Fale assim comigo: não é meu problema. Mais uma vez, bem agradável: não é meu problema. Não é seu problema. Se Deus disse, Ele se encarrega. E a partir do momento em que Deus dá uma palavra, isso já é uma determinação nos céus, de que aquilo já está determinado que vai acontecer. Mas Moisés falou aqui para o povo: sabe qual é o problema? Vocês não confiaram em Deus.
Vocês não confiaram em Deus. Olha ali onde está escrito isso. Ali no versículo 32. Apesar disso, apesar de vocês terem ido, apesar de vocês terem visto todos os milagres de Deus, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Ele mesmo que tinha ido à frente de vocês numa coluna de fogo e numa nuvem, protegendo vocês durante todo o deserto, vocês não confiaram nele. Por quê? Porque vocês viram os gigantes. Ao invés de vocês olharem para a promessa, vocês viram os gigantes, e os gigantes eram grandes demais. E eu vou te falar, meu querido, sim, vai ter gigantes no caminho. Isso não anula a promessa de Deus para a sua vida. Isso não anula a promessa de Deus para a sua vida, mas eles vão estar lá. O problema não são os gigantes, o problema é a nossa confiança em Deus. Esse é o problema. É a nossa confiança em Deus. Quando a gente começa a desconfiar ou tentar justificar o como Deus vai fazer, nós começamos a não confiar em Deus, e aí onde o diabo entra, com o espírito de medo e com espíritos que nos desfoca. Volta lá comigo em Números 13, do 26 ao 33, porque vocês vão entender o que aconteceu com eles, exatamente na hora que estava acontecendo. Números 13, 26 a 33. Estamos lendo bastante hoje, né? Vamos ler bastante mesmo. Então eles retornaram a Moisés, aqui foi quando aconteceu de verdade, estamos ali em Números. Então eles retornaram a Moisés e Arão, depois que eles foram visitar lá a terra prometida, foram espionar, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde eles prestaram relatórios a eles, e a toda a comunidade de Israel, e mostraram os frutos da terra, que eram incríveis. Eles mostraram, disseram, a gente foi até lá, os frutos realmente são bons, olha só. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dela, olha que coisa boa, que Deus prometeu, é verdade. Mas, sempre mas é difícil, mas eu não consigo, mas eu sou tão pequeno, mas acho que não é para mim, mas parece que eu estou sozinho. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos descendentes de Enaque, que eram os... Muito bem. Então os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Gente, será que devorava mesmo? Eles viram isso? Não sabemos. Acho que não. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também ali os gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui está o problema da confiança. O problema da confiança é que eles olharam para eles. Eles se viram tão pequenininhos. Eles se viram como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos. E a gente acha que também aos olhos deles a gente era como gafanhoto. Quem está pegando? Estão pegando? Aquilo que faz a gente não confiar em Deus é a maneira como nós nos vemos. É quando a gente começa a olhar para nós mesmos, olhar para as nossas dificuldades, olhar para a nossa limitação, olhar para aquilo que nós não conseguimos fazer, e então ali nós nos vemos como gafanhoto, porque afinal de contas as nossas situações são grandes demais para nós, e sim são, elas são. E o problema não está na situação, e o problema não está no seu Deus, mas o problema está em como você se vê. Em como nós nos vemos. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos.
Eu não sei como você se vê. Eu sei que sim, muitas vezes eu me vejo como gafanhoto diante das minhas situações. E essa palavra primeiro é para mim, antes de ser para vocês. A gente se vê tão pequeno diante das situações. A gente vê que a luta é grande demais para nós. Eu não sei mais o que fazer com meu filho, Marina. Eu não sei mais o que eu faço para arrumar um emprego. Eu não sei mais como eu faço para poder manter minha família. Eu não sei mais o que eu faço para que meu parente ou eu seja curado. Eu não sei mais o que eu faço. Isso é um gigante, eu sou um gafanhoto. Perto desse gigante, eu não tenho o que fazer. Então, já que eu sou um gafanhoto, é melhor eu não ir obedecer a Deus, porque eu sou tão pequeno. E aí é onde entra a nossa questão de não confiar em Deus, porque Deus nunca falou para eles que não teriam gigantes. Deus só falou para eles: vai e conquista, que eu estarei com vocês, essa terra que eu tenho para vocês. Deus nunca falou para eles: vai ser fácil, vai ter um tapete vermelho estendido para vocês passarem, com chuvas de flores, de pétalas de flores, e vai ser fácil. Mas Deus falou: eu estou dando isso a vocês, vão e conquistem. Mas eles decidiram olhar para os seus próprios tamanhos, e para as suas próprias limitações, e para as suas próprias, seus próprios problemas, e isso abriu um precedente enorme de medo e de falta de confiança em Deus. E por causa disso, eles desobedeceram e ficaram 40 anos rodando no deserto. E vou te falar uma coisa. 40 anos depois, gente, olha esse insight, tá bom? 40 anos depois, quando eles foram conquistar, os gigantes ainda estavam ali. Não tinha mudado nada. Mas eles não estavam mais ali, porque toda essa geração morreu e quem assumiu a terra prometida foi os filhos deles, com Caleb e Josué, que talvez foram influenciados por bem. Os gigantes nunca saíram de lá. Os gigantes continuaram lá. Os gigantes continuaram tendo que ser conquistados. Estão entendendo? A situação não mudou. O que mudou foi que eles decidiram confiar em Deus. E decidir confiar em Deus é a gente parar de se ver como gafanhotos, é a gente parar de se ver com a nossa limitação, é a gente parar de olhar para nós mesmos e olhar para Deus, porque é Ele quem determinou, é Ele que vai fazer. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é o gigante que está aparecendo na sua vida hoje. Eu sei, queridos, que não importa se você é pequeno, se você é igual o gafanhoto, se é igual uma formiga, não importa. Porque quem vai conquistar não é você, mas é o seu Deus através de você. Talvez o seu gigante hoje seja um problema familiar. E se Deus te prometeu que Ele vai te dar uma família em paz, para de ficar olhando para a sua limitação e confia nele. Conquista essa terra. Se o teu problema hoje é com um filho, com um parente, para de ficar olhando aquilo que você pode ou não pode fazer, porque não se trata de você. Se trata de Deus operando através de você. E quanto mais você olhar para a sua limitação, mais desobedecer a Deus você vai. Quanto mais você olhar para a sua limitação, mais desconfiar do poder de Deus você vai. Mas quando a gente para de olhar para nós mesmos, eu me vejo como um gafanhoto. Quando a gente para de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Deus, queridos, a gente nem se importa se a gente é do tamanho do gafanhoto, porque não importa. Não importa. E eu acho tão incrível, porque quando você lê esse relato aqui em Números, você ouve a frase deles falando: realmente, é a terra que o Senhor nos falou, tem leite e mel, com fartura, com abundância. Olha aqui essas uvas gigantes, essas tâmaras maravilhosas. Eu sei lá o que é que tinha naquela época, devia ter tâmaras, uvas, figos, azeitonas. Mas tem dificuldades. Mas tem gigantes. Mas eu sou tão pequeno. E olha, eu não sou só pequeno, eles também me veem como pequeno. Eu imagino eles falando assim. Sabe o que é o duro? É que eu imagino a gente falando assim com um monte de coisa que acontece na nossa vida. Eles nem sabiam que eles estavam lá. Mas a gente, não, as pessoas não me acham capaz. Eu não sou capaz de obedecer. Eu não sou capaz de ter uma célula. Eu não sou capaz de não sei o que lá. Deus te falou, minha santa. Se Deus te falou, Ele está com você.
Não importa a sua limitação. Ele te falou, Ele está com você. E isso me faz lembrar de uma outra situação, onde tinha também um gafanhoto e um gigante. Na verdade, não era um gafanhoto, mas as pessoas o viam como um gafanhoto. E tinha um gigante. Mas aí a gente aprende o que é confiar em Deus. Que está lá em 1 Samuel, na história do rei Davi contra Golias, vocês já conhecem. 1 Samuel 17, 41 a 45. E aqui também nós tínhamos um gafanhoto e um gigante. Assim como eu e você, com os nossos problemas, somos gafanhotos e somos gigantes, contra os gigantes. Mas olha o que a gente aprende aqui nessa situação. Todos estavam vendo o rei Davi como um gafanhoto. Ele não era rei ainda, ele era só um menino. Todos estavam vendo ele como pequenininho. O que você vai fazer aqui, menino? Você é doido? Isso aqui não é para você, não. Você é muito pequenininho para a situação que está acontecendo aqui. Olha lá, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro, o filisteu era o gigante Golias, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, pequenininho, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele podia também ter falado: eu sou como um gafanhoto perto dele. Mas ele parou de olhar para a sua própria limitação. Ele parou de olhar para o seu próprio, para o seu tamanho. Ele parou de olhar para o fato de que ele não conseguia nem sequer segurar uma espada. Ele parou de olhar para o fato de que ele não conseguia colocar uma armadura. Ele não olhou para a sua limitação. Ele olhou para o Senhor dos exércitos. E por causa disso, ele nem viu o tamanho que ele era. Ele nem viu o tamanho que ele era. Ele simplesmente olhou para o Senhor dos exércitos e falou: o que, seu gigante? Imagina ele olhando para cima. Você acha que eu estou preocupado com o seu tamanho? Meu filho, eu vou contra você com o Senhor dos exércitos, em nome do Senhor dos exércitos. Você conhece ele? Não importa o tamanho do seu desafio. Não importa o quão impossível pareça, porque na Bíblia está escrito que nada é difícil demais para o seu Deus. Nada é difícil demais para o seu Deus. Que para Ele, num piscar de olhos, Ele muda a sua história inteira. Não é nada difícil demais, não tem nada impossível para o seu Deus. Mas enquanto nós continuarmos olhando para as nossas limitações, nós vamos estar sempre desconfiando se o Senhor está conosco. E isso é não confiar em Deus. E a gente enche o peito para falar: eu confio em Deus, até o primeiro gigante aparecer. Daí quando o primeiro gigante aparece, eu falo assim: mas é que na verdade, eu sou como um gafanhoto. Não consigo, choro em casa. Senhor, o Senhor não está me vendo. Por que essa dificuldade agora? Queridos, vão ter gigantes. Para com esse negócio de você imaginar que a vida com Deus é uma vida sem emoção, sem problemas. Porque se for sem problemas, a sua fé vai ser provada onde, meu querido? Daí não precisa nem ter fé, daí você lida com isso sozinho. Certo? Daí você não precisa de Deus. Se for uma vida maravilhosa, um mar de rosas, sem problemas, você precisa de Deus para quê? A nossa vida vai ter gigantes. Vão ter gigantes. Vão ter pessoas que vão vir contra você. Vão ter situações difíceis na sua vida. Vão ter situações que você fala: meu Deus do céu, não sei lidar com isso. Vai ter situação de enfermidade. Você vai ter lutas com a sua própria mente, o seu coração, com sentimentos. Você vai ter dificuldades. Vão vir gigantes. Os gigantes vão estar ali. Mas eles estavam ali antes, enquanto o povo se via como gafanhoto. Depois, como o povo falou: vamos atacar porque a gente confia em Deus. Eles estão, o que depende da sua vitória com relação a esses gigantes é o como você se vê. É como você vê que você é filho de Deus e que Deus está com você.
em que você não está sozinho nessa batalha, e que você vai contra os seus inimigos em nome do Senhor dos Exércitos. E quando eu digo inimigos, não são pessoas, tá, pessoas, tá, gente, né? Você não vai contra ninguém, tá bom? Contra situações, tá claro, né? Ok. Os seus gigantes não são pessoas, são situações. E nós vamos vencer os nossos inimigos, as nossas situações, quando nós colocarmos os nossos olhos nele, porque pode ser difícil demais para você. Pode ser que você esteja lutando contra um vício que você não consegue vencer. Coloque os seus olhos nele. Pode ser que você esteja lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Coloque os teus olhos nele. Pode ser que você esteja lutando contra uma enfermidade na sua vida. Coloca os teus olhos nele. Coloca a sua confiança no Senhor. Não é pelo seu tamanho, mas é pelo Deus que está com você. Você vai contra os seus inimigos em nome do Senhor dos Exércitos. E é Ele que garante a vitória, não é aquilo que você é. E nós precisamos entender que o que nos faz sermos gafanhotos diante de gigantes é apenas a sua vista. A sua mente, a maneira como você se vê, porque se você se ver como alguém que é tão gigante quanto aquele gigante, que é mais forte do que aquele gigante, porque Deus está com você, meus queridos, não tem dificuldade nenhuma, não tem gigante nenhum que você não possa vencer, não tem, porque não é sobre você, não é sobre mim. E está na hora de nós começarmos a nos levantar como um exército que realmente conhece quem é o seu chefe, quem é que está por nós. Está na hora de nós pararmos, de nos prostrarmos diante da situação da vida. E quantas pessoas eu vejo que se prostram diante da situação da vida, não conseguem sair do mesmo lugar, não conseguem sair da mesma situação, sempre estão aprisionadas nas suas emoções, estão aprisionadas no seu coração, estão aprisionadas. Por quê? Porque ficam olhando para si mesmo, ficam olhando para o seu tamanho. Pessoas que não rompem, que sempre estão com o mesmo estilo de vida, com as mesmas dores emocionais, com os mesmos problemas cercando, porque estão se vendo, ao invés de olhar para Deus. Que lindo que é nós aprendermos isso. Eu acho incrível como a Bíblia ela se completa, porque ela vai nos mostrando as mesmas situações de pessoas. Era igual. Tirando o fato de que um tinha centenas de milhares de pessoas juntos para conquistar uma terra, o outro era um só, para conquistar contra um gigante. Mas a situação era igual. Eram pessoas normais contra gigantes. Nesse caso do povo de Israel, com uma palavra de Deus. Mas eles preferiram ver que eles eram tão pequenininhos. E daí a palavra de Deus ficou supérflua. Porque eles colocaram um mais no meio da frase, e ficou supérfluo, porque ficou assim, não, até tem o que Deus falou, mas é difícil demais, é grande demais, acho que não é para a gente é pequeno demais. E eles não conseguiram entender que sim, era hora de conquistar. Eu não sei, queridos, o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Eu não sei se enquanto eu estou falando, você identificou aí algum gigante. Alguém identificou um gigante? Só levanta a mão, não precisa me contar, não. Quem identificou o gigante? Ah, tá bom, vocês estão aqui comigo, ok. A gente tem que identificar os nossos gigantes, mas não para a gente olhar para eles, mas para a gente olhar o que o Senhor me falou sobre essa situação. O que Deus te falou sobre essa situação? O que Deus te falou sobre a sua família? O que Deus te falou sobre as suas finanças? O que Deus te falou sobre a sua saúde? O que Deus te falou? E se você acha que Deus não te falou nada, lê a Bíblia. Aqui está lotado de promessa, tá bom? Aqui tem promessa para tudo. Para absolutamente tudo. Para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde, para tudo. Tudo que você imaginar tem aqui, para o seu trabalho. Tudo está aqui. O que Deus te falou? Está na hora de você começar a colocar os seus olhos nele. Fala, gigante. Eu sei que você está aqui. Eu estou te vendo. Eu sei que você está aqui. Mas é o seguinte, eu vou contra você
em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor vai me entregar a você. Porque o Senhor já prometeu, por exemplo, que meus filhos pertencem a ti. O Senhor já prometeu que eu sou curada, porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. O Senhor já me prometeu que eu tenho alegria perpétua, porque isso é promessa dEle na minha vida. O que você tem de dificuldade hoje, o Senhor tem promessa para você. E você vai se colocar diante desses gigantes e vai saber, não importa que eu me sinto fraco, não importa que eu me sinto um gafanhoto, não importa, porque esse gigante, quem vai lidar com ele não sou eu, mas é o Senhor. Olha ali no versículo 2 Coríntios 12:10, fala assim, 2 Coríntios 12:10, fala sobre como nós nos sentimos fracos e como isso realmente não importa. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas minhas necessidades, nas perseguições que eu passo, nas angústias que eu passo. Talvez você esteja se identificando em algum desses. Aqui o apóstolo Paulo estava falando uma coisa meio maluca. Estava falando, eu me alegro porque eu me sinto fraco. Eu me alegro por causa das necessidades que eu passo. Eu me alegro nas perseguições. Eu me alegro nas angústias que eu tenho. Sabe por quê? Porque quando eu me sinto assim, quando eu me sinto um gafanhoto, quando eu me sinto fraco, quando eu estou com essas dificuldades, então é que eu sou forte. Porque não é sobre mim, é sobre o Deus que está em mim. É quando não tem mais nada de mim, é quando não tem mais força em mim, quando eu não tenho mais palavras para orar, quando eu não sei mais o que fazer, eu posso me alegrar, porque eu sei que é nesse exato momento, onde eu me sinto mais fraco, onde eu me sinto mais sem saída, é que eu sou forte, porque é o Senhor em mim, é o Senhor em mim. E eu queria te convidar para ficar em pé, eu queria pedir para o louvor vir aqui, por favor. E hoje nós vamos ter um tempo de ministração. Mas eu sei que o Senhor precisa quebrar limites da nossa mente. Precisa quebrar a maneira como nós nos vemos. Precisa quebrar situações que talvez tenham amarrado a sua autoimagem, tenham destruído a sua autoestima, tenham feito com que você sempre se veja menos, com que você sempre se veja com uma limitação diante das situações da vida. Porque essa é a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é mostrar para a gente, você é só um gafanhoto. Você é só um gafanhoto, deixa para depois essa promessa aí. A promessa deles demorou 40 anos. Ela se cumpriu, porque o Senhor tem palavra, não por causa deles. 40 anos. Sabe, eu sei que o Senhor tem promessa sobre a sua vida. E que talvez você não esteja vivendo pela maneira como você se vê diante delas. E ao invés de entrar e conquistar a terra prometida como o Senhor tinha mandado, você está aí dando volta no deserto, volta no deserto, volta no deserto. Porque você tem tido dificuldade de se ver conquistando esse lugar. Você tem tido dificuldade de ver que sim é para você. Você tem tido dificuldade de se ver como Deus te vê.